Esse é o primeiro passo que você está dando em direção a produzir 3 vezes mais rápido no AutoCAD. Olá, meu nome é Arlan Alves e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizo para desenvolver os meus plugins para o AutoCAD, utilizando o método TurboCAD. TurboCAD é o método que vai te fazer produzir até 3 vezes mais rápido no AutoCAD. Por que o TurboCAD consegue fazer você produzir 3 vezes mais no AutoCAD? O TurboCAD ele consiste numa metodologia de projetar e criar ferramentas através de uma linguagem de programação para automatizar tarefas. Então aquelas tarefas que você faz manualmente no AutoCAD, como cotar desenhos, fazer modelos 3D, fazer lista de materiais, diversas tarefas que você faz no AutoCAD e você perde muito tempo, a gente consegue automatizar. A gente consegue criar ferramentas, o nome dessas ferramentas chama-se plugin, tá certo? E através do método TurboCAD, a gente consegue criar esses plugins de uma forma bem simples e bem fácil, com uma eficiência muito grande, tá certo? E hoje eu vou te mostrar passo a passo do zero para você criar o seu primeiro plugin e começar a desenvolver as suas ferramentas para que você também possa, assim como eu, produzir 3 vezes mais no AutoCAD. Então vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou compartilhar um slide com você, onde eu mostro o passo a passo. E para cada passo que eu mostrar lá, eu vou te mostrar o porquê que você tem que fazer aquele passo, qual que é a importância dele. Se você está interessado em produzir 3 vezes mais no AutoCAD, o caminho é esse aqui. Esse é o primeiro passo que você está dando em direção a produzir 3 vezes mais rápido no AutoCAD. Qualquer que seja a sua disciplina, tá? Não importa se você trabalha com arquitetura, com engenharia civil, com engenharia elétrica, engenharia mecânica, se você é projetista, se você é desenhista, não importa. Se você usa AutoCAD, eu garanto para você, você vai conseguir produzir até 3 vezes mais no AutoCAD quando você aprender esse método e quando colocar ele em prática, obviamente, tá certo? Porque só aprender não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa aprender e pôr em prática, beleza? Então vamos lá. O método TurboCAD é uma estratégia de desenvolvimento de plugins que eu mesmo aplico para criar os meus plugins para que a minha vida se torne mais fácil, tá certo? Eu não sou programador, eu não sou especialista em programação, nunca fiz um curso de programação, eu aprendi um basiquinho de uma linguagem de programação e eu aplico ela. E eu garanto para você, depois que você entender esse processo aqui, esse passo a passo, você vai ver que a linguagem de programação é o de menos. O que vai fazer a diferença entre você criar realmente uma automação ou você simplesmente fazer um plugin para fazer uma coisinha boba qualquer no AutoCAD é um método estruturado que vai te ensinar como você fazer, tá certo? Que vai te mostrar o que realmente você precisa fazer para você conseguir automatizar suas tarefas. Então vamos lá. Bom, a primeira etapa desse processo é necessidade. Você concorda comigo que não tem porquê você criar uma ferramenta se você não precisa dela, se você não tem uma necessidade? Tem que haver uma necessidade, seja ela sua ou não, ou de outra pessoa. Eu já desenvolvi plugins para outras pessoas. O cara me explica qual é a necessidade dele, eu vou lá e crio. Assim como eu crio para mim, tá certo? Para automatizar as minhas necessidades. Mas, por exemplo, uma necessidade que eu tenho sempre nos meus projetos é a necessidade de fazer guarda-corpos, tá certo? Eu faço projetos industriais e tem muito mezanino nesses projetos, muito guarda-corpo, enfim. Então eu faço muita estrutura metálica. Eu não sou o cara que detalha as estruturas metálicas, tá? Mas eu represento elas nas minhas maquetes. Como eu faço muito projeto de maquete, né? Então todos os meus projetos eu apresento em maquete eletrônica, então não faz sentido se eu representasse apenas as tubulações, né? Que é o meu foco, né? Então, além das tubulações e dos equipamentos, eu modelo também a estrutura metálica e as partes civil, alvenaria, né, paredes, colunas, pilar, né, vigas, essas coisas todas. E uma das grandes necessidades é guarda-corpo. E aí eu sempre tenho a necessidade de fazer guarda-corpos e aí eu fui lá e criei um plugin para automatizar esse processo. Eu vou te mostrar ele aqui para você entender bem isso, tá ok? Vamos lá para o AutoCAD. Bom, já estou com o AutoCAD aberto aqui e eu vou acessar o meu plugin. Um plugin, ele vira um comando do AutoCAD, tá? Da mesma forma que você digita na linha de comando para você acessar um comando qualquer do AutoCAD, os plugins você faz da mesma forma. Você pode acessar ele através do nome do comando, do atalho ou também de algum menu.
A maioria dos meus plugins, como eu uso só teclas de atalho, eu não me preocupei em criar menus, tá certo? Então eu acesso eles quase sempre pelo atalho. O atalho para esse meu plugin é ADG. Então vou dar um Enter. E aí eu vou clicar aqui e aqui. E tá lá o meu guarda-corpo, ó, já em 3D, tá vendo? Você entendeu a questão da necessidade? A minha necessidade era o quê? Desenhar guarda-corpo em 3D. E aí eu fui lá, criei um plugin para fazer isso para mim. Imagina o tempo que eu ia levar se eu fosse desenhar esse guarda-corpo todinho aqui na mão. Tipo, fazer essa basezinha, fazer esse pilar, fazer tudo isso aqui. Ia levar muito, muito tempo. Ia se tornar inviável para minha maquete, porque esse não é o objetivo do meu projeto. O meu projeto eu foco em tubulação, né? Eu coloco os guarda-corpo ali só para representar, para minha maquete ficar bonita, né? Para ela representar a realidade daquele ambiente, tá ok? Eu tenho várias outras necessidades. Tenho necessidades que eu já resolvi e tem necessidades que eu ainda não resolvi, que eu ainda preciso criar alguns plugins. Esse negócio de criar plugin, você vai perceber que é infinito, tá? É infinito assim, no seguinte aspecto. Sempre vai existir uma tarefa que ela é manual e você vai precisar automatizar ela. Se você quiser produzir mais, se você quiser produzir mais rápido, ok? Então é um negócio infinito. Você faz uma hoje, faz outra amanhã e outra e outra e outra. Obviamente que vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil, né? De ter necessidades, porque você já automatizou tanto que você já enxugou quase que completamente. Mas mesmo assim, todos os plugins ainda dá para melhorar. Por exemplo, esse plugin que eu mostrei para você aqui, ele não é perfeito. Ele não está 100%. Ele ainda é passivo de várias melhorias. Mas ele já atende a minha necessidade. Eu poderia otimizar ele para se tornar ainda melhor. Tá ok? Bom, agora que você já entendeu a questão da necessidade, o primeiro passo que você precisa é identificar essas necessidades e falar assim, ó, vou fazer um plugin para isso. Então, esse é o primeiro passo. Tem uma necessidade, vou fazer um plugin para isso. Vou automatizar essa tarefa aqui que eu faço. O próximo passo é o processo. Agora que você já tem uma necessidade, você já pode entender o processo dessa necessidade para você poder criar a sua automação. O que é o processo? O processo é a forma como você constrói aquilo. Para tudo existe um processo. Você pode até não perceber, você pode até não estar presente para ele, mas existe. É como criar um bolo. Precisa ter uma receita. Tem coisas que você precisa fazer se você quiser ter aquele resultado. Tem coisas que é irrelevante, mas tem coisas que você não pode deixar de fazer. Se você deixar de fazer alguma coisa daquele processo, provavelmente não vai dar certo. Ou seja, o produto que aquilo vai gerar não é o que você esperava, tá certo? Então você precisa entender como que o processo funciona direitinho. Por exemplo, aqui no AutoCAD, ó, eu tenho um processo bem definido. Eu sei o que eu queria aqui. Eu sei que eu tenho que desenhar essa chapa, esse tubo, esse rodapé, essa curva, tá certo? Então eu entendi completamente tudo que eu precisava fazer. Aí eu falei assim, opa, agora eu já sei tudo que eu preciso fazer para chegar nesse guarda-corpo. Isso significa o quê? Que eu entendi o processo, tá? E aí eu já entrei aqui, ó, no primeiro passo da etapa 2, que é entender o processo. Eu já sei como é que é, eu já sei, é assim, 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 assim. Opa, perfeito, já sei tudo, já tá ok. Eu não tô falando aqui do plugin em si, tá? Eu tô falando de você entender o que é preciso você fazer para você chegar naquele resultado. E não importa como é que você vai fazer, se você vai fazer ele manualmente ou se o plugin vai fazer para você, até porque você ainda não tem o plugin, então você tem que pensar como se você fosse fazer manualmente, tá certo? Então, para mim fazer um guarda-corpo, eu preciso fazer isso, enfim, listar tudo que você precisa fazer, tá certo? Então, isso é entender o processo, beleza? Depois que você entender o processo, o passo 2 seria você otimizar esse processo, porque às vezes a gente se acostuma a fazer algumas coisas de uma forma que nem sempre é a melhor forma, tá certo? Você precisa falar assim, cara, toda vez que eu vou desenhar aquela chapinha da base do meu guarda-corpo, eu desenho sempre daquela forma, porque a gente entrou no piloto automático, vamos falar assim, e aí você desenha daquela forma. Só que às vezes aquela forma não é a mais econômica, a mais direta ao ponto. Às vezes você dá um rodeiozinho ali. Como você faz isso já, igual eu falei, no piloto automático, você nem percebe. Mas às vezes dá para você ser mais direto ao ponto. Por que isso é importante? Porque quanto mais enxuto for o seu processo, mais fácil
fácil e menos trabalhoso vai ser para você criar a ferramenta de automação, tá? Para você criar o seu plugin, beleza? Bom, agora que você já conhece o seu processo, você já otimizou ele, agora você precisa descrever como que você faz ele. Ah, eu faço assim, 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 assado. Por que que é importante você descrever esse processo? Porque lá na frente, quando você for desenvolver o seu plugin, esse processo ele vai estar claro, você vai saber já tudo que você tem que fazer e como que é feito aquilo. Você não vai perder mais tempo para isso, tá? Você simplesmente vai chegar lá e vai escrever o código e acabou. Você não vai ficar perdendo tempo para pensar, cara, mas como é que eu faço? Puta, eu não lembro, qual que é o dado? Eu não sei. Putz, deixa eu pesquisar aqui para ver como é que faz isso. Não, essa parte você já fez, tá? Você já descreveu, já está tudo pronto. Você não vai mais perder tempo com isso, tá certo? E aqui nós estamos na fase de projeto, tá certo? Nós estamos projetando o plugin, tá certo? Tudo na vida existem basicamente duas fases, que é o projeto e a construção, tá certo? Então, aqui no plugin também não é diferente. A gente precisa projetar o plugin e depois construir ele, tá certo? Se a gente queimar etapa na hora de projetar, quando a gente for construir vai dar dor de cabeça, assim como em qualquer coisa. Imagina que se você deixa de detalhar alguma coisa num projeto da construção de uma casa, ou na construção de uma fábrica, ou de uma peça mecânica, qualquer coisa, você esqueceu, você omitiu um detalhe ali, você não quis pensar naquilo, não penso, vou pensar nisso não, depois eu vejo isso. E passou. Aí, quando vai chegar lá na hora de construir aquilo, você vai se deparar com esse problema. Você vai ver que esse problema vai voltar e ele vai trazer consequências muito grandes para você. Tudo isso porque você quis omitir ele lá atrás, quando era para você ter resolvido ele. Então, não cometa esse erro. Simplesmente faça e detalhe direitinho o seu processo. Descreva tintim por tintim do que você vai fazer dentro daquele processo, beleza? Depois que você já tem esse processo descrito, aí você vai começar a definir o seu plugin, né? Você precisa fazer algumas definições. Você já vai começar a pensar no plugin. Fala assim, cara, beleza, eu estou falando de automatizar esse processo, eu tenho uma necessidade e já entendi o processo, eu quero automatizar ela e agora eu vou começar a criar, a imaginar o meu plugin. Eu vou começar a criar aquele plugin, tá certo? Começar a dar vida para ele, tá? Porque ele nem existe, eu nem mentalizei ele ainda. E como qualquer coisa, a gente sempre cria algo primeiro na mente, né? A gente mentaliza, imagina, e aí depois a gente põe num papel, escreve, desenha, faz alguma coisa para concretizar aquele nosso pensamento, aquela nossa imaginação, beleza? Aqui no plugin é exatamente a mesma coisa. E aí, eu tenho alguns passos aqui para essa definição do plugin. Como é que você vai definir isso? Bom, a primeira coisa que você vai definir é o comportamento ou o funcionamento, que dá quase na mesma coisa. Como que esse plugin vai funcionar? Qual que é o comportamento dele? O que eu espero que ele faça, entendeu? Qual que é o funcionamento? Igual, se você der uma olhada aqui, ó, vamos entender aqui no meu plugin aqui do guarda-corpo para você ver o que é esse comportamento, o que é esse funcionamento, tá? Para tentar ficar mais claro para você. Eu vou criar outro aqui. Ó, na hora que eu acesso o comando, ó, isso é comportamento, é o comportamento do plugin e que também é o funcionamento do plugin. Como que esse plugin funciona? Ele funciona assim, ó, eu digito o comando, aí ele me dá uma mensagem na tela, ele me pede uma informação, quantidade de colunas, né? Essa mensagem até tá meio esquisita, né? Eu poderia ter colocado assim, ó, informe a quantidade de colunas. E aí eu vou ter que informar a quantidade de colunas. Eu vou colocar lá, sei lá, 3. Não, já pus 3 naquele, vou pôr 4 nesse. 4. Aí agora ele pede, informe o ponto inicial. Onde que eu vou criar esse plugin? Eu vou criar ele aqui, ó. Aí depois ele pede para informe o ponto final. E aí eu vou, sei lá, vou dizer que o ponto final dele é aqui. E pronto, o plugin já desenhou. Eu tive que informar 3 coisas para ele. Isso define o funcionamento, né? Eu defini que eu quero informar a quantidade de coluna, que eu quero informar o ponto inicial e que eu quero informar o ponto final. Isso define o comportamento e também define o funcionamento do plugin. Espero que tenha ficado claro, mas você precisa já entender como é que o seu plugin, já imaginar como é que você quer que o seu plugin se comporte, beleza? Bom, depois que você já definiu o comportamento do plugin, o funcionamento dele, belezinha. Agora o passo 2 é você definir etapas, definir as etapas. O que é as etapas do plugin? Pense o seguinte, como que eu desenhei aquele guarda-corpo lá? Como que o programa fez ele para mim? Ele fez tudo ele de uma vez? Ele não fez o guarda-corpo todo de uma vez. Ele construiu peça por peça. Vamos dar uma olhada aqui, ó, para você ver. Então aqui, ó, observe que eu tenho várias peças que juntas formam o guarda-corpo, tá certo? E você poderia dizer que cada peça dessa é uma etapa. Por exemplo, a construção dessa basezinha
basinha aqui, ó, dessa chapinha aqui, ó, de base, é uma etapa. Fazer o furo nela talvez seja outra etapa, mas se o plugin for muito grande, você não quiser detalhar tanto, você pode dizer que a construção dessa chapa com furo e tudo é uma etapa. Então você vai dizer, construir essa chapa é uma etapa, construir esse tubo aqui que sobe é outra etapa, construir esse rodapé é outra etapa, entendeu? Basicamente é isso, é você ver o que você quer fazer. E dentro daquilo que você quer fazer, você identificar basicamente as peças que você quer desenhar. E aí, para cada peça dessa que você vai desenhar, você vai dizer que cada peça dessa é uma etapa, tá certo? Por que é importante você definir essas etapas? Porque lá na frente, de novo, quando você for construir o seu plugin, você vai construir etapa por etapa. Isso vai facilitar a sua vida. Você vai deixar de pensar no guarda-corpo como um todo e você vai pensar momentaneamente somente naquela chapinha, tá certo? É como uma obra, uma construção de uma casa, por exemplo. Você contrata um pedreiro para fazer as paredes, depois você contrata outro pedreiro só para rebocar, você contrata um pedreiro para pôr piso, você contrata um pintor para fazer a pintura. Cada trabalhador desse, ele está apenas preocupado com aquilo que ele deve fazer. Por exemplo, o cara que vai pôr o piso, ele está preocupado só com o piso. Ele não está preocupado com o resto da casa. O cara que vai fazer a pintura, ele está preocupado só com a pintura. Então isso facilita a vida dele. Imagina se ele tivesse que se preocupar com um monte de outras coisas. Não ia dar certo. Então é muito importante separar essas etapas, porque isso vai facilitar muito a sua vida lá na hora de construir o seu plugin. Beleza? Então o terceiro passo é defina os dados que o plugin precisa. O que são esses dados? Por exemplo, ó, vamos pensar somente numa etapa, tá? Então, como você já tem as etapas definidas, você vai pensar, para você definir os dados, você vai pensar etapa por etapa. Você já tem as trocentas etapas lá que o seu plugin vai precisar, tá certo? Agora você vai pensar etapa por etapa e você vai definir os dados para cada etapa daquela, tá certo? Então é o seguinte, ó, imagina que essa chapa de base, quais informações eu precisaria se eu fosse construir ela manualmente? Por exemplo, se eu fosse criar um box aqui, ó, na hora que eu pego o comando box e eu vou criar lá uma chapa, o que ele precisa? Eu preciso informar para ele o comprimento, a largura e a espessura da chapa, tá certo? Eu comecei num ponto aqui, ó, tô informando o comprimento e a largura, e agora eu vou informar a altura, ó, a espessura da chapa, tá vendo? Então, para construir essa chapa, eu preciso informar 3 dimensões. E, além dessas 3 dimensões, eu preciso informar um ponto de inserção. Você percebeu que eu coloquei essa chapa aqui num espaço dentro do AutoCAD? Então, ele tem um ponto de inserção lá, ou seja, ele tem uma coordenada no espaço, tá certo? Então, basicamente, o que você precisaria aqui para construir essa chapa seria as 3 dimensões dela, comprimento, largura e espessura, e talvez a posição dela no espaço, beleza? E depois, vamos falar assim, seria uma subetapa dessa aqui, seria você fazer os furos, tá certo? Então se eu for fazer um furo aqui, ó, qual a posição que esse furo tá em relação à chapa? Qual que é o diâmetro desse furo nessa chapa? Isso são outros dados que você também precisa definir, entendeu? Quando eu falo aqui, ó, defina os dados que o plugin precisa, é tipo assim, sem esses dados não é possível construir aquela peça, tá certo? Então, por exemplo, mesmo se eu não fosse fazer um plugin, se eu fosse criar aquela chapinha com um box, dá para construir se eu não informar as 3 dimensões? Não dá, tá certo? Então, é preciso ter esses dados, tá? E por enquanto, eu só quero que você defina quais os dados precisa. Só isso, tá? Não importa mais nada, somente quais os dados precisam, beleza? Aí o próximo passo aqui da etapa 3 seria definir os dados que o usuário irá informar. Essa etapa aqui, ela vai de encontro com o funcionamento. Por exemplo, se eu já defini lá no funcionamento e no comportamento que eu só vou informar, no caso do meu guarda-corpo, 3 coisas, que é a quantidade de colunas, o ponto inicial e o ponto final, então basicamente já está definido aqui quais são os dados que o usuário vai informar. Aqui eu quero abrir um parênteses da seguinte forma: quanto mais dados você tiver que informar na hora que você estiver usando o plugin, essa tarefa vai demorar mais para ser feita. Então, ou seja, a automação vai demorar mais, não vai ser uma automação muito boa assim. Não é que não vai ser boa, vai ser boa, só que ela poderia ser melhor, poderia levar menos tempo para você fazer aqui, tá certo? Mas a gente vai ver que tem plugins que não tem jeito, a gente vai ter que informar várias informações, mais do que essa do guarda-corpo. Essa do guarda-corpo foi apenas, eu defini que eu só ia informar essas 3 coisas. Isso foi eu que defini. Por exemplo, outra coisa que eu poderia informar é o diâmetro do tubo.
Perceba que eu não informei o diâmetro do tubo, ele criou o diâmetro do tubo sozinho, tá certo? Então, eu poderia informar o diâmetro do tubo, só que isso ia ser um passo a mais na hora que eu fosse usar o plugin, né? E aí, obviamente, ia demorar mais para mim fazer o guarda-corpo, tá certo? Então, o que eu quero que você entenda é que quanto menos informação o usuário tiver que passar na hora daquele plugin funcionar, vai ser mais rápido o produto daquele plugin, beleza? Bom, aqui na quarta etapa, a gente já começa a falar da construção, tá certo? Eu falei dali para trás, a etapa 1, 2 e 3 eram as etapas de projeto do plugin, tá certo? Aqui a etapa 4, ela já é uma etapa de construção do plugin. Aqui você já começa a criar o seu plugin mesmo, tá certo? Então, parece que tem mais coisas aqui na parte de construção, mas você vai perceber quando você pôr a mão na massa e você começar a construir os seus próprios plugins, que as etapas, principalmente a 2 e a 3, elas são as etapas geralmente mais difíceis. Porque entender o processo e definir esses dados que eu estava falando, parece fácil agora, mas não é tão fácil assim, tá? Não é que é difícil pra caramba, tá? Eu tô falando que é difícil comparado à construção do plugin. Depois que você já esquematizou todo aquele processo, que você já definiu todos aqueles dados, o plugin fica fácil. Você vai ver... Depois que você pega a manha, quase sempre a mesma coisa para você construir um plugin. Não tem muita diferença entre um plugin e outro. A grande diferença de um plugin para o outro é o funcionamento dele, é o que ele vai fazer. Mas a construção dele, a construção do software para fazer aquilo, não tem muita diferença. É quase sempre a mesma coisa. Você vai ver que é quase sempre uma receita de bolo. Quase sempre a gente vai fazer as mesmas coisas, beleza? Para você começar a construir ele, você já tem ele esquematizado, projetado, já entendeu tudo como é que ele vai funcionar, já está tudo definido. Aí você vai precisar criar o seu plugin. A primeira coisa que você vai precisar é de uma ferramenta chamada Visual Studio. Meu Deus, o que é Visual Studio? Visual Studio é uma plataforma de desenvolvimento da Microsoft. É uma plataforma que eles chamam de IDE, que serve para desenvolvimentos de programas, tá certo? É um software que você utiliza ele para desenvolver outros software. O Visual Studio, ele tem uma versão gratuita, que é a versão Community, que você pode usar, baixar e usar tranquilamente, sem nenhum problema. Você não vai gastar R$1. Eu só uso essa versão, tá? Eu não uso as versões profissionais. Tem outras duas versões profissionais que são pagas, mas para o que a gente faz aqui, o que a gente faz é muito básico. Então, a versão Community atende tranquilamente. Não teve nada que eu já precisei fazer que eu não consegui com essa versão, tá ok? Eu não vou te ensinar como baixar e instalar o Visual Studio nesse vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo, já vai ficar longo, então se eu fosse fazer isso ia ficar mais longo ainda, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui nas minhas redes sociais ensinando você baixar e instalar o Visual Studio, beleza? Você tem que ter o Visual Studio, igual eu já acabei de falar. Depois que você tiver o Visual Studio, o primeiro passo que você vai ter que fazer é criar um novo projeto no Visual Studio, tá certo? Então, você já tem um software lá, você vai abrir ele e vai criar um novo projeto lá. Eu sei que provavelmente você não tem o Visual Studio, você não sabe baixar, você não sabe criar um novo projeto, você não sabe configurar ele, você não sabe fazer nada no Visual Studio. Eu sei de tudo isso e eu vou te ensinar tudo isso. Tá ok? Tudo isso eu vou te ensinar. Então fica tranquilo, acompanhe os outros vídeos que a gente vai postar daqui para frente. Essa é a primeira aula de uma série de vídeos que eu tô chamando de Projeto Mão na Massa. O que é o Projeto Mão na Massa? É um projeto onde eu vou postar vídeos para fazer com que você saia do zero, do exato zero, e comece a construir os seus plugins para AutoCAD e consequentemente você passe a produzir 3 vezes mais no AutoCAD, beleza? Então pode contar com isso. Acompanhe aqui os nossos vídeos, porque eu vou te ajudar com isso, beleza? Não se preocupe que você não sabe fazer nada disso. Eu não quero que você aprenda a fazer isso agora aqui. O que eu quero é mostrar para você que você precisa fazer isso. E aí depois que você já souber que você precisa fazer isso, aí você vai aprender a fazer isso. Eu vou te ensinar a fazer isso, beleza? Então, você já tem o Visual Studio, você já criou um projeto, e aí, basta? Não, você vai precisar configurar esse projeto. Existem algumas configuraçõezinhas que a gente precisa fazer no Visual Studio para que ele reconheça o AutoCAD. Se você só abrir o Visual Studio e tentar achar um comando lá do AutoCAD, ou tentar achar alguma referência ao AutoCAD, você não vai conseguir. Então, você precisa fazer alguma configuração lá dentro do Visual Studio para você falar para o Visual Studio que o AutoCAD existe. Basicamente é isso. Olha, Visual
Visual Studio, o AutoCAD existe, tá? Eu quero acessar as configurações do AutoCAD, beleza? Então, essa configuração que você precisa fazer no Visual Studio eu também vou te ensinar. Seria o segundo passo. E detalhe, não dá para você fazer um plugin sem esses dois passos, tá? Não dá. O terceiro passo é criar o comando que será usado no AutoCAD. Lembra que eu falei que todo plugin no AutoCAD tem um comando? Assim como o AutoCAD ele é cheio de comandos, né? Ele tem vários comandos lá. Quando você for criar o seu plugin, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dar um nome para ele. Esse é o nome que eu vou usar lá no AutoCAD, sei lá, igual o meu lá é Arlan Desenha Guarda-Corpo. Todos os meus plugins eu comecei com o nome Arlan. Então eu coloco Arlan alguma coisa. Arlan Desenha Guarda-Corpo, Arlan Desenha Equipamento, Arlan Desenha Estrutura Metálica, Arlan Desenha Viga, Arlan não sei o que. Isso foi o meu método. Você pode pôr o método que você quiser. Você pode chamar do que você quiser. Mas você precisa definir esse comando. Ah, se eu não definir esse comando, Arlan, eu não vou conseguir criar o meu plugin? Não, você consegue. Você só não vai conseguir usar ele lá no AutoCAD. Simples assim. Bom, etapa 5, continuação da construção do plugin, tá? E aí a gente entra na parte de variáveis. Meu Deus, o que são variáveis, Arlan? Variáveis são os dados, tá? Basicamente, lembra que eu falei para você lá atrás que você precisa definir quais são os dados que o plugin precisa? Então, você já tem esses dados agora. Então, esses dados você vai ter que alimentar algumas variáveis para o software usar para construir aquilo que ele foi projetado para fazer. Então, por exemplo, você precisa definir as variáveis de dados. O que é definir as variáveis de dados? Sei lá, eu quero informar o diâmetro do tubo. Então, lá no software eu vou criar uma variável de um determinado tipo e eu vou te ensinar essas variáveis, como criar, como configurar os tipos de variáveis, tudo isso, tá certo? E aí você vai criar uma variável lá e vai falar que essa variável é o diâmetro do tubo. E aí beleza, você só criou ela por enquanto. Cria a variável e deixa ela lá, diâmetro do tubo, bonitinho. E claro, você vai criar todas as variáveis para cada dado que você definiu lá atrás, já que o plugin precisa desse dado aqui. Então você, para cada dado daquele, você vai criar uma variável. Então, diâmetro do tubo, da chapa de base, largura da chapa de base, comprimento da chapa de base, diâmetro do furo da chapa de base. Então, para cada dado desse, você vai criar uma variável, tá certo? O segundo passo, que depois que você já tem todas essas variáveis definidas, aí você vai passar os dados para essas variáveis. Você vai alimentar essas variáveis com dados, com informação. Então, por exemplo, eu tenho a variável diâmetro do tubo aqui, só que ela está vazia. Ela não tem nada, ou seja, ela vale zero. Vamos falar assim, que como se trata de uma unidade dimensional, então ela vale zero. E aí você fala, em algum momento você vai ter que falar assim, olha, o comprimento dessa basezinha é 200 milímetros. Então, quando você fala isso, você está fazendo o quê? Você está alimentando essa variável, você está passando os dados para essa variável. Então, seria esse passo 2 aqui, ó, capture os dados para as variáveis. Geralmente, como que isso funciona? Geralmente, você vai, para aquele guarda-corpo em si, você vai criar um banco de dados com todos esses dados e vai deixar eles guardadinho lá. Toda vez que o plugin for ser executado, ele vai fazer uma consulta nesse banco de dados e vai pegar essas informações e trazer e preencher essas variáveis, entendeu? Basicamente é isso. Se você estiver achando que isso é muito complicado, calma, fica tranquilo que eu vou explicar em detalhes isso. Aqui eu estou te dando só um passo a passo do que você precisa fazer para construir um plugin, do zero a construir um plugin, beleza? Mas esses detalhes de como construir, aí vai ter trocentos vídeos que eu vou postar aqui para te ensinar em detalhes cada coisinha dessa, tá certo? Se eu ficasse aqui uma semana inteira falando para você como fazer detalhadamente, não ia dar tempo, tá? Para mim te explicar tudo para você poder entender. Então por isso que vamos com calma, uma coisinha de cada vez, beleza? Então beleza, depois que você já tem as variáveis, já alimentou essas variáveis com os dados, aí você precisa tratar essas variáveis. O que seria tratar essas variáveis? Basicamente é o seguinte, eu tenho uma quantidade de dados, mas não necessariamente eu tenho todos os dados. Para você entender melhor isso, eu vou te mostrar novamente aqui o guarda-corpo, o plugin do guarda-corpo, ó. Como é que o guarda-corpo ele sabe para qual direção ele tem que ir? Eu desenhei as duas direções aqui, ó, no sentido norte, ó, tá vendo? Então, de sul para norte. E se eu desenhar de leste para oeste, por exemplo, ó, daqui para lá, ó. Como é que ele sabe que ele tem que ir para lá? Eu não informei o ângulo. Percebe que eu não informei? Eu não informei qual que é o ângulo, qual que é a direção. Em nenhum momento eu informei e essa informação também não estava armazenada no banco de dados. O que é aquele trate os dados? É justamente você, de acordo com os dados que você tem,
você descobrir outros dados. Quando eu informei aqui o ponto inicial e o ponto final, lá dentro do software, ele pegou esses pontos e fez um cálculozinho básico para descobrir qual que era a orientação, entendeu? Então, com base em alguns dados, você vai ter que fazer alguns cálculos para descobrir outros dados. E calma, tá? Esses cálculos não são cálculos complexos, aqueles cálculos mirabolantes de engenharia e tal. Eu sou engenheiro, mas eu sei que lá tem uns cálculos muito loucos mesmo. Então, calma, não são esses tipos de cálculo, tá certo? A maioria dos cálculos que a gente vai precisar fazer aqui é continha mesmo, é mais, menos, subtrair, multiplicar. No máximo que eu uso aqui, de vez em quando, é trigonometria, né? Que é quando se trata de ângulo, aí a gente vai ter que fazer umas continhas de trigonometria, mas fica tranquilo que eu também vou ensinar isso para você, um macetinho que eu uso aqui, cara, fantástico, para descobrir qualquer ângulo aí, tranquilo, beleza? Fica tranquilo. Próxima etapa ainda da construção do plugin. Depois que você já fez tudo isso, você já definiu as variáveis, já alimentou os dados, já obteve outros dados com base naqueles dados, tá certo? Ou seja, você já tratou aqueles dados, né, para ficar dentro do que o plugin realmente precisa. Aí você vai realmente começar a construir o plugin. Até o momento a gente não tinha começado a construção, né? A gente estava preparando o terreno, vamos falar assim. Quando você vai construir uma casa, dependendo do terreno que você compra, que fazer uma terraplenagem, sabe? Fazer alguma coisa ali, dar uma tratada no terreno ali para você poder construir. E era o que a gente estava fazendo até o momento. Agora a gente vai começar a realmente criar o plugin. E aí a gente vai criar como? A gente vai criar etapa por etapa. Lembra que eu falei lá atrás para você separar as etapas? Agora é a hora de você começar a construir cada etapa dessa. Se o seu plugin tiver lá 10 etapas, você vai construir a etapa 1, aí você vai testar a etapa 1, aí você vai construir a etapa 2, aí você vai testar a etapa 2, e aí vai construir a etapa 3, vai testar a etapa 3 e assim vai, tá certo? Aqui eu tô falando, ó, do passo 1 e 2. Você vai criar uma etapa e vai testar ela. Depois que você terminou de construir as 10 etapas, aí você vai conectar todas as etapas. O que seria conectar essas etapas? Bom, basicamente é o seguinte, ó. Lá no meu plugin do guarda-corpo, eu desenhei a chapa de base, o tubo, a curva, as travas horizontais, várias coisas eu desenhei lá. E quando eu desenhei elas totalmente desconectadas, tá certo? Era peça por peça individual. Depois disso, é como se você desse um union em todas as peças. Você pegou todas as peças ali e deu um union. Se você der uma olhada aqui no guarda-corpo, ó, eu clico aqui, ó, ele é uma coisa só, tá vendo? De fato, eu criei pecinha por pecinha, fui lá e dei um union, né? Que é o que naturalmente eu faria se eu fosse desenhar isso aqui manualmente, para não ficar esse monte de pecinha solta aqui, né? Se eu precisar movimentar ele é uma coisa só. Mas unir essas etapas ainda vai além disso. Não é só você dar um union ali e pronto, tá unido. Quando eu falo unir, é você fazer elas serem executadas de forma lógica, tá certo? É você falar assim, a etapa 1 só pode ser executado depois da etapa 5, ou a etapa 5 só pode ser executado depois da etapa 8. E aí você vai fazendo de forma lógica isso para que você consiga executar todas as etapas sem dar erro. Às vezes você vai perceber que para você fazer uma etapa, você vai precisar já ter feito alguma coisa antes para poder obter um dado para passar para essa outra etapa, entendeu? Então às vezes você só vai obter um dado depois de você construir uma etapa. Mas fica tranquilo que na hora que a gente começar a fazer mesmo, que a gente for pôr realmente a mão na massa, aí você vai entender claramente isso, tá ok? Etapa 7, construção do plugin. Automação. O que é automação? Bom, Erlan, mas eu achei que eu já estava fazendo automação. Criar um plugin e automatizar uma tarefa pode ser duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, no caso desse meu guarda-corpo, eu automatizei o processo de criação do guarda-corpo, tá certo? Então eu criei o guarda-corpo e aí eu automatizei aquele processo ali. Só que imagina se eu precisasse criar 10 guarda-corpos. Eu teria, ainda assim, mesmo tendo o plugin, que já me ajuda bastante, eu teria que criar esses 10 guarda-corpo, eu teria que acessar o plugin 10 vezes e fazer isso seria uma tarefa manual, você concorda? Eu teria que fazer o primeiro guarda-corpo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, beleza? Então assim, você já tem o plugin que já faz aquilo, agora você teria que pensar, o próximo passo seria você pensar em automatizar isso. Imagina se eu tiver um projeto onde eu vou ter que construir 10 guarda-corpo, eu construir esses 10 guarda-corpo de uma vez só. Isso é realmente automatizar. Esse meu do guarda-corpo, ele não faz isso, tá? Eu não automatizei ele, vamos falar assim, eu não fiz uma segunda automação nele, mas eu tenho outros plugins aqui que eu fiz essa segunda automação. Então eu vou te mostrar um aqui para você entender.
Bom, já estou aqui com o AutoCAD aberto aqui e dá uma olhada nesse plugin aqui, ó. Esse sim, esse realmente faz automação CAD de verdade. Por exemplo, eu poderia criar esse plugin aqui, ó, Arlan numera linha. Esse plugin ele poderia ser apenas isso aqui, ó. Colocar o nome da linha aqui, beleza? Que é o que o meu guarda-corpo faz. Então, o que o meu plugin do guarda-corpo faz? Ele desenha um guarda-corpo, beleza. Agora imagina que eu tivesse todas essas linhas aqui, ó. Quantas tem aqui? Tem 9 linhas aqui. Imagina que nessas 9 linhas eu quisesse fazer 9 guarda-corpo. Aquela minha rotina do guarda-corpo não tem essa automação. Ela não faz as 9 linhas de uma vez, tá certo? Agora, essa rotina aqui de nomear as linhas, essa sim, essa faz todas elas. Então, olha só. O que essa minha rotina faz? Ela põe o nome da linha ali. Bem bacana, né? Agora, só que isso ia dar um trabalho muito grande se eu tivesse que pôr uma a uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todas de uma vez, ó. Arlan numera linha. E aí, eu seleciono todas as linhas e dou um Enter. E tá lá, ó. Ela cria o nome de linha no centro, tá vendo, ó? Só que tem gente que não gosta dessas linhas assim, né? Porque elas ficaram tudo desalinhadas, vamos dizer assim. Eu criei um outro plugin que faz isso, ó. Arlan alinha texto. Eu vou alinhar na horizontal, não quero mexer em nada e vou simplesmente fazer isso, ó. Tá lá. Alinhou todas elas, beleza? Se eu quiser alinhar aqui, ó, por essa linha aqui, ó, por exemplo, ou pela de cima lá, Arlan alinha texto e aí horizontal, eu seleciono primeiro esse texto, ele vai usar o primeiro texto como referência, aí eu seleciono os demais, ó. E aí foi, tá ok? Então, esse é um exemplo de automação. Essa minha rotina, esse meu plugin, ele põe o texto ali na linha com o nome da linha, beleza? Só que eu automatizei, eu fiz uma segunda automação para que ele faça isso em todas as linhas que eu tiver. Se eu tiver 1000 linhas, ela vai fazer em 1000 linhas. Se eu tiver 1 milhão de linhas, vai fazer em 1 milhão de linhas. Depois que você criou a sua segunda automação para que o seu plugin realmente faça um trabalho de automação bem legal, aí você tem que testar, obviamente, né? Todo o nosso processo de criação do nosso plugin, ele consiste em você fazer alguma coisa e testar, fazer alguma coisa e testar, fazer e testar. Por quê? Se você acumular um monte de coisa sem testar, depois se der um erro, fica mais difícil de você conseguir rastrear onde que está aquele erro. Então é muito importante que você teste. A cada coisinha que você fizer, você já testa para ver se está funcionando certo. Porque você começa a ter menos coisas para poder dar erro, entendeu? E aí fica fácil de você identificar onde que está o erro, tá ok? O terceiro passo dessa etapa é compilar o projeto. O plugin está funcionando perfeitamente e tal. Agora você vai ter que compilar ele. Nessa compilação vai ser gerado um arquivo DLL, que é esse arquivo que você vai usar para distribuir o seu plugin. Tá ok? O que é? Você pode desenvolver um plugin para você mesmo, só que você pode querer passar para outra pessoa usar, para um seu colega de trabalho, ou se você quiser vender o seu plugin na internet, é muito possível, tá? Você vender esses plugins na internet. A Autodesk, ela tem uma loja onde você, como desenvolvedor de plugin, você pode desenvolver os seus plugins e colocar o seu plugin lá nessa loja para vender, tá certo? Isso é uma forma de você ganhar também algum dinheiro com esses seus plugins. Além de você ganhar todo aquele tempo que você vai economizar na execução da sua tarefa, você ainda pode ajudar outras pessoas, né? Porque elas vão passar a usar o plugin que você criou e ela também vai conseguir economizar bastante tempo com aquilo. E você vai ganhar dinheiro porque você está ajudando outras pessoas. Aqui na etapa 8, trata-se da utilização do plugin, que é uma continuação do que eu estava falando agora há pouco sobre a compilação, beleza? Então é o seguinte, ó, para você usar esse plugin, você precisa carregar ele no AutoCAD. Se você tiver 50 plugins, toda vez que você abrir o AutoCAD, para você poder utilizar esse plugin, você vai ter que carregar esses 50 plugins. Então isso vai dar um trabalho muito grande. Então o ideal é que você crie um carregamento automático para esses seus plugins. É possível e está dentro do passo a passo aqui do método TurboCAD você criar um carregamento automático para os seus plugins. Senão vai se tornar inviável você ficar carregando. Imagina você passar meia hora, você começou o seu dia de trabalho, aí você abre o AutoCAD, você fala, tá bom, agora eu vou carregar meus plugins. Aí você vai lá, carrega 1, 2, 3, 4... Cara, a gente tá falando de automação, não tem por que a gente ficar
fazendo essas coisas manualmente, certo? Então a gente precisa criar um carregamento automático, e isso é bom para você e é bom também para as pessoas que você distribuir o seu plugin. O cara que comprar o plugin de você, ele não vai querer perder tempo com isso, ficar toda vez que ele abrir o AutoCAD carregando esse plugin para poder utilizar. Se ele tiver que fazer isso, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai parar de usar o seu plugin, né? A menos que o seu plugin seja extremamente bom, tá certo? Do contrário, tem uma tendência do cara parar de usar o seu plugin só porque ele tem esse trabalho de carregar. Então, fazer essa aplicação para carregar os seus plugins automaticamente é muito importante, beleza? Depois que você criou essa ferramenta para fazer o carregamento automático dos seus plugins, você pode também, lá dentro do AutoCAD, você criar menus, tá certo? Para os seus plugins. Lá na Ribbon, aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui no AutoCAD. Tá vendo? Ó? Aqui em cima, deixa eu puxar o AutoCAD aqui um pouco mais para baixo, que não está aparecendo na tela. O AutoCAD tem aqui esses menus aqui, essas guias, ó, tá certo? Tem várias guias aqui e você pode criar uma guia sua aqui e colocar aqui todos os seus comandos. Então, por exemplo, se você começar a desenvolver vários plugins aí e você for vender esses plugins, você vai fazer o que? Você vai criar um menu, e quando você instalar o seu plugin, ele já cria esse menu automático para você não ter o trabalho de criar ele. E se você vender o plugin, a pessoa que comprar também não vai precisar ter esse trabalho de criar esse menu, tá certo? E fica show, fica bacana. Depois eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês, tá certo? Eu não vou mostrar aqui porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. O terceiro passo aqui é criar um instalador, que era justamente o que eu estava falando. Por exemplo, você vai criar o carregamento automático, vai criar os menus, vai criar um instalador. Se você realmente quer distribuir o seu plugin, você quer vender esse plugin, você vai ter que criar um instalador. Por quê? Porque, cara, é inconveniente o cara ter que ficar, até para você mesmo, até para mim mesmo, criar quando eu crio um plugin novo, eu tenho que ficar configurando ele, colocando nos locais certinho. Se você cria um instalador, esse instalador, você só dá 2 cliques nele, ele executa e já configura tudo. Já sobe no AutoCAD, já cria os menus, já fica filé, você não precisa fazer nada, absolutamente nada. E fica tranquilo que isso pode parecer difícil, mas não é difícil. A parte boa é que eu domino como criar isso, eu sei de trás para frente como é que cria esse negócio e eu vou te ensinar aqui. Então, beleza. As coisas só são difíceis, geralmente, quando a gente não tem informação. Quando a gente não tem informação, qualquer coisa, por mais simples que seja, acaba se tornando difícil. Agora, quando a gente tem informação, quando a gente tem alguém que conhece daquilo, que sabe fazer aquilo e está disposto a nos ajudar, tudo fica fácil, beleza? Que é o meu caso aqui. Eu conheço e eu estou disposto a te ajudar, então fica tranquilo que você não vai ter problema, você vai conseguir criar todos os passos que eu te mostrei aqui quando você for criar os seus plugins aí para automatizar suas tarefas no AutoCAD e, consequentemente, produzir 3 vezes mais no AutoCAD. No mínimo 3 vezes mais, tá certo? Eu já mostrei aqui alguns plugins que eu consigo produzir muito mais que 3 vezes, tá certo? Eu já mostrei plugin aqui onde eu produzo 13 vezes mais, 18 vezes mais, 10 vezes mais, e tem vários outros plugins. É que não dá tempo eu ficar gravando tudo e tal. Sempre que tá me sobrando um tempinho, eu tô gravando algum plugin para mostrar para você a força, o poder que esse negócio tem, tá certo? E se você também quiser produzir 3 vezes mais no AutoCAD, para você ganhar muito tempo e ter a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, eu recomendo fortemente que você passe a acompanhar os meus conteúdos aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar com isso, beleza? A minha parte eu estou fazendo, eu tenho um conhecimento, estou compartilhando com você. Agora cabe a você saber se você quer ou não isso, tá certo? Pode ser que para algumas pessoas isso seja interessante, tem pessoas que com certeza vão querer produzir 3 vezes mais para ficar livre, mais rápido, para ganhar mais dinheiro, enfim, para N possibilidades que isso nos traz. E pode ser que tem pessoas que não, que falam, não, para mim tá bom, eu não quero produzir mais, nem nada. Tranquilo, não tem nenhum problema com isso, tá certo? Agora, se você realmente quer produzir 3 vezes mais no AutoCAD, acompanha a gente aqui que eu consigo te ajudar com isso, beleza? Chegamos ao fim dessa aula. Se você gostou, vai nos acompanhando aí, porque essa é apenas a primeira aula e daqui para frente eu vou fazer várias aulas para a gente ir fazendo na prática todo esse passo a passo, beleza? Então, agora vamos pôr a mão na massa e vamos automatizar as nossas tarefas no AutoCAD, beleza?